Finalmente chegamos aqui. É tão bom estar aqui no meio das árvores, sem ninguém aqui por perto. Infelizmente o lugar aqui está cheio, mas consegui achar um cantinho hoje. Eu achei que hoje não teria ninguém. Inocência minha, né? Achei que hoje aqui fosse estar vazio, mas pelo contrário, está cheio aqui. Mas foi bom ter achado um lugar aqui sem ninguém. Vou falar de coisas relevantes aqui no vídeo, assim como nos outros vídeos eu falei. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre habilidades muito importantes que eu aprendi nos últimos anos. No próximo ano vai completar 10 anos que eu estou nessa jornada de desenvolvimento pessoal, né? Olhando para dentro, questionando coisas, mudando coisas, aprendendo, evoluindo no sentido de melhorar a vida para mim mesmo do jeito que eu quero que ela seja, não do jeito que as pessoas falam que tem que ser. Conseguindo ter mais paz, conseguindo ter mais sossego, conseguindo, enfim, as coisas que fazem sentido para mim. E nesses quase 10 anos, eu aprendi coisas muito importantes e que eu acredito de verdade que se as pessoas aprendessem essas coisas, e cá entre nós eu acho que essas coisas deveriam ser ensinadas nas escolas, a vida das pessoas seria totalmente diferente. E para melhor, claro. E essa é a parte que eu mais gosto de falar, essa parte que vai me dar mais prazer em gravar vídeos, porque diz respeito a coisas que eu aprendi na prática, diz respeito a coisas que eu aprendi com a minha história de vida, com coisas ali que foram muito específicas na minha vida, com momentos que foram específicos na minha vida, com os altos e baixos, sobes e desces da minha vida. Então para mim vai ser muito mais prazeroso falar sobre essas coisas do que ficar falando aí o que todo mundo já repete no YouTube, aquela velha ladainha falando mal de mulher, falando mal do Brasil, reclamando da vida e aquela coisa ali que as pessoas falam, mas no final das contas você não tira nenhum proveito, você não aprende nada. Elas falam do problema, mas não te dão nada ali de como você pode melhorar. Enfim. Mas eu aprendi habilidades extremamente úteis e poderosas, que se aplicadas eu acho que na vida de qualquer um, podem fazer milagres. A primeira coisa que eu aprendi, na verdade, não sei se eu posso dizer a primeira coisa que eu aprendi, mas a principal foi pensar ativamente, que me levou a descobrir várias coisas, que também me levou a ter autoconhecimento, que me levou a ser mais racional, que me levou a ter mais autocontrole e me levou aos meus objetivos, é claro. Pensar ativamente pode parecer um pouco vago quando eu falo. Normalmente eu me refiro a isso aqui nos vídeos falando da seguinte forma: as pessoas não pensam, as pessoas estão adormecidas e outras coisas. Pode parecer vago, ou talvez quem está ouvindo pode acreditar que entende o que eu estou falando, quando na verdade pode ser que ela não está entendendo. Ela acha que está entendendo o que eu estou falando, mas pode ser que ela não entenda exatamente. Quando eu falo isso, eu estou falando do seguinte. Eu vou usar aqui uma comparação para ficar mais fácil você entender. Imagine, eu quero que você pense que a mente é um veículo. Vamos pensar que a mente é um carro popular, um carro que você usa no seu dia a dia. E a maioria das pessoas não usam o quanto elas poderiam usar desse carro. Elas têm um uso extremamente limitado. Elas apenas pegam aquele carro para ir da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para o supermercado, e ficam sempre repetindo esse mesmo ciclo. E todas as pessoas repetem esse mesmo ciclo. As pessoas fazem a mesma estrada sempre. Sai da casa, vai para o trabalho, do trabalho, vai para casa, da casa vai para o supermercado. Então todo dia as pessoas sempre fazem essa mesma estrada, todas as pessoas. E nessa estrada que as pessoas fazem todos os dias, nos lados das estradas tem várias placas, vários outdoors,
várias coisas ali, que as pessoas fazem sempre esse mesmo caminho. Agora vamos pegar o exemplo de uma pessoa que está fazendo o mesmo caminho. Ela está fazendo esse mesmo caminho e de repente ela nunca consegue enxergar além dessa estrada, porque tem várias placas ali tapando a visão dela. Só que de repente um dia, uma brecha ali entre uma placa e outra, ela consegue ver alguém que está fazendo um caminho diferente. Não está exatamente nessa estrada. E aí ela se pergunta, por que essa pessoa não está fazendo a mesma estrada que todo mundo está fazendo? E aí ela começa a se perguntar o porquê. Agora, essa outra pessoa que não está fazendo essa mesma estrada, está fazendo estrada diferente, é uma pessoa que pensa de forma ativa. Ela não usa o carro simplesmente para percorrer a mesma estrada todo dia, fazer um circuito extremamente limitado. Ela pensa ativamente. O que isso significa? Eu vou ter que pausar aqui porque está chegando os NPCs e eles vão me atrapalhar a gravar o vídeo. Mas eu dou um pause aqui rapidinho e continuo a gravar. Talvez eles mudem de ideia e voltem, né? Bom, continuando o vídeo, onde eu estava. Enfim, então você tem esses dois casos. Você pega a pessoa número 1, que está usando ali o carro simplesmente para fazer uma rota extremamente limitada. E você tem a pessoa número 2, que ela está usando o carro, está aproveitando muito mais o carro, está percorrendo outras estradas. A pessoa número 1, ela anda apenas em uma velocidade e depois de um certo tempo, ela percorrendo a mesma estrada, o carro começa a se automatizar. Então ela nem mais precisa fazer muita força para percorrer aquela estrada, simplesmente precisa vigiar ali o carro para que ele não bata, não colida em outro veículo. Então não precisa pensar muito, fica uma situação bem confortável. Ela não precisa pensar muito para dirigir, o carro não precisa fazer muito esforço, lembrando que o carro realmente, e fica uma situação confortável, ela se acomoda naquilo. Enquanto a pessoa número 2 tem ali que dirigir, tem que prestar atenção e tudo mais. Então veja, a pessoa número 1, ela simplesmente usa o carro para fazer a mesma rota todos os dias. E a maioria das pessoas fazem a mesma coisa. Se elas, por que elas não pensam em usar o carro de uma maneira diferente? Porque, ora, está muito cômodo. O carro está dirigindo sozinho, está muito confortável, não precisa se preocupar. E ela não tem muito exemplo de pessoas que dirigem o carro de outra maneira, porque para todo lado que ela olhe, ela está cercada de placas e outdoors. Eu vou dar mais uma pausa aqui no vídeo. Vou pegar o celular e vou gravar de outra maneira. Não estou muito confortável aqui. Então, ela não precisa de muito esforço. E ela não tem muitos exemplos de pessoas que fazem diferente. Ela se acomoda naquilo ali, está muito cômodo. Agora, quero que você imagine, quero que você pense. O carro, ele é a mente, os outdoors, as placas, são celulares, redes sociais, TVs, futebol, carnaval e várias outras coisas. As pessoas, elas ficam presas ali no ciclo básico de pensamentos, sempre pensando a mesma coisa, sempre pensamentos repetitivos e rotineiros. Está sempre no piloto automático. Ai, vou me atrasar, tenho que levantar e ir para o trabalho. Ah, mais tarde tenho que passar no supermercado. Ai, nossa senhora, eu tenho que pegar o João na escola, estou atrasada. Então sempre os pensamentos repetitivos e não sobra espaço para ela pensar em coisas diferentes, não sobra espaço para ela usar a mente dela de fato. Então ela fica sempre presa nisso. Já a pessoa que usa a mente dela, que pensa de forma ativa, ela consegue
sair desse ciclo básico de pensamentos e pensar em coisas relevantes, em coisas assim que fogem da rotina e que podem melhorar muito a vida dela. Então, enquanto a pessoa está pensando, eu tenho que pegar o João na escola, eu vou me atrasar. Eu tenho que passar no supermercado, o leite está acabando. Enquanto a pessoa está com a mente totalmente ocupada com esses pensamentos, a pessoa que tem uma mente ativa, com pensamento ativo, ela está forçando a mente dela, pode-se dizer até que uma masturbação mental, porque ela está forçando. A mente, lembra, eu falei, o carro já se automatizou, está confortável, dirigindo confortavelmente, não precisa fazer esforço. Então a pessoa tira a mente dela dessa zona de conforto, começa a fazer a mente dela se esforçar. Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo matemático, você precisa se esforçar para conseguir acertar o cálculo matemático, para conseguir efetuar a equação, efetuar o cálculo. É a mesma forma você pensar sobre outras coisas. Ao invés de você pensar nessas coisas rotineiras, quando você começa a pensar, troca as palavras de eu tenho que ir, preciso fazer, eu ainda não fiz. Você troca essas palavras por porquê, como, onde, quanto, quando, quem, até quando. Você começa a ocupar a sua mente com essas palavras, você começa a ficar mais inteligente, porque você começa a obter respostas e pensar de maneira diferente, obter caminhos diferentes, pensar em coisas diferentes por si só. Você não precisa de alguém sendo seu mentor para te ensinar o que você deve ou não fazer. Você simplesmente para, por exemplo, em um lugar como este, em um momento como este, eu comecei a fazer isso com uma grande frequência nesses anos, e começa a pensar, questionar. E mesmo que você não tenha nada para pensar, só de você ficar no tédio, parar de ter essas placas cercando a sua visão, a sua mente começa a trabalhar e começa a te trazer respostas, começa a te trazer coisas que você não está enxergando. Você começa a descobrir soluções para resolver os seus problemas sem que ninguém tenha que te ensinar. Pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, será que eu preciso fazer uma faculdade? Será que eu preciso fazer um concurso público? Mas talvez existisse um terceiro caminho, um quarto caminho, um quinto, um sexto, um décimo caminho, mas que ela não vai pensar, porque ela simplesmente vai pegar apenas aquelas coisas que ela costuma ver nas placas ao redor. Ela não está pensando com a mente dela, está pensando com a mente de outras pessoas, escolhendo dentre as opções que as outras pessoas já escolheram. As pessoas pensam, meu Deus, está tudo caro, como que eu vou comprar uma casa? Como que eu vou comprar um apartamento? Mas ela não pensa que existem outras possibilidades. Se ela parasse um pouco para pensar, ela conseguiria muito bem encontrar outras possibilidades. E vem vindo mais NPCs aí descendo. Talvez eu pause o vídeo ou não. Vou ver o que vai acontecer. Voltaram, felizmente. Enfim, então elas não pensam nessas possibilidades. E eu desenvolvendo essa habilidade de pensar ativamente, eu consegui desenvolver as várias outras habilidades. Porque eu comecei a pensar em respostas, em questionamentos, em soluções diferentes da maioria. E aí eu comecei, por exemplo, a olhar para dentro, me questionar por que eu faço isso, por que eu sinto isso, por que eu sinto essa sensação, por que mesmo sabendo que eu não deveria ter feito isso, eu fiz. Comecei a me questionar sobre essas coisas e eu desenvolvi, por exemplo, o autoconhecimento. Me conhecendo não só como ser humano, mas também como pessoa. E sabendo, então é por isso que eu faço isso. Então é por isso que eu faço aquilo. Como que eu vou controlar isso? Eu preciso primeiro saber disso. Através de um pensamento ativo. E desenvolvendo o autoconhecimento, ficou muito mais fácil para eu desenvolver a racionalidade, porque aí eu sabia onde começava um pensamento emocional, o que era a minha emoção, o meu instinto, a química do meu corpo querendo que eu fizesse alguma coisa e o que era realmente eu. Então comecei a diferenciar e ficou muito mais fácil para ser racional. E sendo racional, ficou muito mais fácil para ter autocontrole. Autocontrole e disciplina é uma coisa extremamente importante no mundo de hoje. Se você quer conquistar as coisas que você quer conquistar, se você quer conquistar coisas grandes, você precisa de autocontrole e disciplina. Você precisa de autocontrole e disciplina para não se lascar, para não virar um pai, para não
se envolver com uma mulher errada, para não enfiar o pé no acelerador e acertar a traseira de alguém, para não procrastinar enquanto você está estudando, para não procrastinar nos seus objetivos. Você tem que guardar uma grana muito alta e ali o seu corpo está todo o tempo tentando te convencer para você comprar coisas, fast foods, comprar coisas que você vê nas vitrines. Então você começa a entender o que é o que e começa a ser racional, começa a ter mais autocontrole. Isso tem tudo a ver na hora de conquistar os seus objetivos. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Eu achei que eu conseguiria fazer um vídeo melhor, mas acho que devido à movimentação de pessoas aqui, não estou conseguindo me concentrar direito. Mas qualquer coisa eu faço um vídeo depois, um vídeo mais detalhado, de repente até um vídeo sobre cada uma dessas habilidades, eu não sei. Mas enfim. Então uma coisa leva a outra. Aí você começa a entender que na verdade é um jogo. É você contra o seu corpo. É como se fossem dois corpos diferentes, um corpo racional e um corpo emocional, um corpo instintivo, com instintos, só fala por instintos. Você tem que jogar com ele a todo tempo, você tem que negociar. Se você tenta negligenciar ele por completo, aí ele vai falar: ah é? Você quer jogar dessa maneira? Eu vou te mostrar como que a gente vai jogar, vou te mostrar quem é que está mandando aqui. Por exemplo, você fala: agora eu vou estudar todos os dias, 12 horas por dia, sem pausa, sem descanso, vou ficar assim por pelo menos 2 anos. O seu corpo não vai aceitar. Ele vai falar: ah é? Você vai fazer isso? Então eu vou te deprimir. Você vai fazer isso? Então eu vou tirar a sua energia. Mas aí você precisa jogar com ele. Você precisa falar o seguinte: cara, eu preciso estudar, preciso focar, preciso me dedicar nisso aqui. E eu não posso mais ficar te dando besteirinhas para você comer, não posso mais ficar saindo todo final de semana, não posso mais ficar assistindo Netflix. Então você precisa negociar. O seu corpo ele vai falar: não, mas eu não quero isso. Aí você vai falar: mas isso é o que a gente tem que fazer. O seu corpo vai falar para você: se você fizer isso eu vou te deprimir. Se você fizer isso eu abaixo o seu nível de dopamina. Se você fizer isso eu vou te deixar mais cansado. Aí você tem que negociar com o seu corpo. Tá, mas se eu fizer isso e assistir 2 episódios de uma série por dia, seu corpo vai falar: ah, ainda não tá bom, eu ainda vou te deprimir, mas vou deprimir menos. Aí você vai falar: ah, tudo bem. E se eu fizer isso e no final de semana eu compro um lanchinho, uma besteirinha pra gente comer? Aí seu corpo vai falar: ah, beleza, assim já começa a ficar um pouco mais aceitável. Então quando você vai entendendo uma coisa, vai te levando a outra. Você vai entendendo ali que são 2 corpos, que é uma guerra, que sua parte consciente é muito mais forte. Por isso muitas vezes você faz besteira, você faz coisas que você sabe que não deveria fazer, mas se deixa levar pela outra parte, a parte que está falando mais alto no momento, que muitas vezes não é racional. E aí você começa a aprender a jogar com o seu corpo, começa a negociar com ele. Mas para isso você precisa, é claro, ter autoconhecimento. E você aprendendo essas coisas, você vai aprendendo uma série de coisas. Eu, por exemplo, nisso aí de saber que eu tenho que jogar com o meu corpo, tenho que negociar com ele, e tendo autoconhecimento, eu descobri o meu limite. Eu sabia que quando eu chegasse no meu limite, estivesse chegando perto do meu limite, eu precisaria de válvulas de escape. Porque senão, o meu corpo, ele iria me cobrar depois. Ele iria me deprimir. Ele iria, talvez, me causar um surto psicótico. Pensa aí, imagina você, de repente você está com uma rotina extremamente estressante, trabalhando, estudando, não sai, não tem nenhum momento de lazer, está muito focado em alguma coisa, e seu corpo ali só sentindo aquela carga, de repente está até dormindo mal, se alimentando mal. Uma hora ou outra o seu corpo vai te cobrar. Se, por exemplo, você tem um surto psicótico, você pode fazer uma besteira. Se você não sabe, em um surto psicótico, você sai fora de você, você perde a sua mente, você fica desorientado, você começa a delirar. Você pode, por exemplo, agredir alguém na rua, até mesmo pegar um objeto como uma faca e ir para cima de alguém. Pode fazer várias coisas, pode se machucar.
Então imagina se você tem um surto psicótico, você vai ter um prejuízo muito grande. Por isso a importância de você ter o autoconhecimento, você ter autocontrole, você saber jogar com o seu corpo. Uma coisa vai levando a outra, para você alcançar seus objetivos, para você ter uma vida mais tranquila. Então essas foram as habilidades que eu aprendi durante esse tempo. Na verdade, não só habilidades, mas hábitos. Alguns hábitos eles também ajudaram bastante nesse tempo. Eu sei que hoje as pessoas negligenciam muito a saúde. Acham que aquela coisa de você tem que dormir cedo, você tem que comer bem, você tem que praticar atividade física, você precisa se desconectar. Elas acham que isso aí é uma frasezinha de Instagram, então é uma coisa assim que seu pai vai te falar, que sua mãe vai te falar, isso é coisa de velho. E elas não levam a sério. Vai dormir cada vez mais tarde, mas eu fico bem, eu tô bem, já me acostumei assim. Será que você fica bem mesmo? Eu passei um período de uns 2 meses dormindo mal. Achei que eu estivesse entrando em depressão. Os sintomas eram bem parecidos. Mas depois que eu regulei meu sono, uma semana depois os sintomas desapareceram. Às vezes você acha que está bem, mas talvez seja por falta de parâmetro. Já faz tanto tempo que você não dorme bem que você nem sabe mais o que é estar bem. Quando você dorme bem, você acorda com energia, com aquela vontade de pular da cama, cheio de disposição. Às vezes você está muito tempo cansado e não sabe por quê. Se você se alimentar mal, o seu corpo vai te cobrar. Vai ficar mais cansado, vai ficar mais depressivo, porque se falta alguns nutrientes, pode ser que mexa ali na parte ali dos neurotransmissores, então você pode ficar mais deprimido, sim. Se você não descansa, dorme mal, não pratica atividade física, fica só trancado dentro de 4 paredes, você pode desenvolver ansiedade, pode ficar mais ansioso se você já tem ansiedade. Então são habilidades, são hábitos que juntos são capazes de transformar a vida de qualquer um. Eu sei que parece papo de coach, mas eu não estou te vendendo nada aqui, não tem link na descrição, não tem nada. Sei que parece papo de coach, falar que você precisa correr, você precisa praticar atividade física, precisa comer bem, precisa dormir bem. Mas não é papo de coach. Sei que os coaches atribuem isso necessariamente a um sucesso financeiro, a um sucesso em alguma área específica. Mas isso é a base de tudo, cara. É a base de tudo. Você precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar do seu corpo, para que você consiga estar bem e alcançar o que você quer alcançar, para que você consiga ter bem-estar, paz de espírito. Isso é muito importante. E essas habilidades elas deveriam ser ensinadas nas escolas. Se nas escolas ensinassem controle emocional, se nas escolas ensinassem como ali o corpo funciona de fato, a mente funciona de fato, a sociedade seria muito diferente. Mas a escola não quer ensinar isso, né? A escola quer apenas te preparar para você ser um burro de carga, é só isso. Então ela não te ensina habilidades que são extremamente importantes. Ser racional, ter autocontrole é muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas fazem as coisas no impulso e depois, quando dá errado, sempre terceirizam a culpa. Mas ter autocontrole, ser racional é muito importante. Você pode ver a quantidade de besteira que as pessoas fazem. Pode ver pessoas que têm uma vida ali que é uma vida deplorável, uma vida miserável, e muitas vezes é culpa dela mesma. Nem sempre é culpa dela mesma, porque, enfim, se você for olhar a fundo, quem deveria ajudar não ajuda. Mas boa parte das vezes é culpa dela, ela sabe o que deveria fazer, mas não faz. Ela não entende a profundidade do problema, ela não entende a profundidade ali da decisão que ela tem que tomar na hora e acaba fazendo besteira.
Então é muito importante essas habilidades, esses hábitos. Infelizmente eu tive que falar aqui de uma forma um pouquinho corrida. Na verdade não corrida, né? De uma forma que eu não gostaria de ter falado, eu gostaria de ter feito um vídeo um pouco melhor, mas as pessoas acabaram tirando a minha concentração. Talvez eu faça outro vídeo sobre essas coisas, eu não sei, mas é isso. Se você quiser desenvolver o pensamento ativo, sugiro que você tenha momentos como esse de desconexão, deixa sua mente trabalhar. Faça isso como uma rotina. Tirar, eu não sei, 30 minutos por dia, 2 dias por semana, e desses 2 dias você tira 30 minutos em cada dia, 1 hora por dia, eu não sei quanto tempo, mas fazer isso como uma rotina. Eu, por exemplo, teve uma época que eu todo dia ia para o mato, todos os dias. Ficava lá 1, 2 horas, celular desligado às vezes. Você, se for possível, deixe o celular em casa. Se não for possível, desligue o celular, tire todas as distrações e vá pensar, vá usar a sua mente. Você aprender a usar a sua mente, você vai ter muitos benefícios com isso. Já assistiram aquele filme Sem Limites? Eu me senti assim depois que eu aprendi a usar a minha mente. É como se eu tivesse tomado a NZT. No filme Sem Limites, o cara ele é um profissional medíocre, tem uma vida medíocre, tem problemas, e ele descobre uma pílula mágica que deixa as pessoas mais inteligentes. Ele toma e quase que magicamente, pouco tempo depois, dias depois, a vida dele se transforma totalmente em uma coisa totalmente diferente. E aí no final do filme, ele para de tomar e descobre que ele não precisava dessa pílula para ter a inteligência que ele tinha desenvolvido. Eu me sinto como se eu tivesse tomado essa pílula, a NZT, desbloqueado ali no outro lado da minha mente, o lado ativo da minha mente, o lado que pensa, bloqueado a inteligência mesmo. Tivesse aprendido a resolver problemas, a criar soluções, a descobrir caminhos que ninguém me mostrou. Enfim, mas é isso.